Voltando. Professora, esse todinho que você está tomando é aquele da Danoninho? Todinho? Não é todinho, não. É água. Ah, achei que fosse, eu falar que é muito Olha ruim. o copinho, é copo de água. A Brenda tá se acabando de comer. Eu comi rapidinho no intervalo também agora. Já peguei Tava uma... comendo um ovo. Ai, que chique você. Ovo no Super micro-ondas, já correta. comeu? É mesmo? Fica muito bom. Outro Sério? sabor. É? Não fiz ainda, vou tentar. Mas tem que ter o negocinho do ovo. Não sei se dá pra fazer em um potinho normal. Eu já vi esse negocinho. Será que não dá pra improvisar? Adoro Meu improvisar e irmão daí eu falou que se estrago fazer os normal é negócios. história. Ah, é? Mas ele fica muito bom. Deus o livre estourar o negócio, né? Próxima aula tô eu com a casa explodida. Não dá. Pois é. Continuando, então, estamos em 10. Então, dando, né, sequência ao que nós estávamos comentando anteriormente. Desculpe até se alguém mandou alguma mensagem, alguma coisa, eu desconectei tudo, porque meu computador estava demais de lento. Mas também eu estava com ele aberto desde sei lá quando, e sabe aquele monte de coisa aberta, daí você vai gastando a memória dele mesmo. Ele tava, eu ainda pensei, eu não vou conseguir terminar essa aula, porque ele estava realmente dando sinais de que ele ia morrer. Então agora parece que está melhor, eu passei esses minutinhos meio fora, desconectado, porque coitado, ele não conseguia nem desligar. Acho que ele não sabia mais o que era desligar, né? Então ele não conseguia. Mas agora ele voltou e parece que está bem. Deixa eu só arrumar uma coisinha. Vai estar lá fora, Fran? Ok, beleza. Acho que apanha. Tá, então, continuando dos comentários que a gente estava fazendo, então, a parte bem importante de noção de medida, que era o que a gente estava comentando, né, tem a ver com a questão da comparação, né, que o Lorenzato fala muito, uma das formas mais básicas para entendimento é a questão de comparar. Daí a gente estava comentando sobre isso e falando um pouquinho também do vídeo, né, a comparação lá com o exemplo que eu coloquei dos livros, o tamanho dos livros, que a gente consegue comparar pela ideia de tamanho, pela ideia de peso, né, quando a gente vai comparar. Logicamente, quando a gente percebe, eu peguei algumas coisas aqui, a ideia de peso, lá no vídeo mesmo que eu coloquei, quando eu estou segurando os dois livros, né, eu consigo perceber ali o livro e o macarrão.
Na hora que a criança está fazendo essa manipulação, ela consegue perceber qual que é mais pesado e qual que é menos pesado. Ela também consegue analisar por peso, sem necessariamente ela estar olhando uma questão de tamanho. Ela vai ter que utilizar uma outra capacidade dela, outra habilidade, para conseguir ter essa conclusão. Por exemplo, olha isso aqui. Um sapo, ó, de espuma, né? De bolinhas aqui dentro. Então, ele é bem levinho, né? Olha esse sapinho e olha esse cachorrinho aqui. Ok? Sapinho e o cachorro. Quando a criança está comparando esses dois aqui, ela está fazendo uma análise de... Se for fazer uma análise de tamanho, opa, com certeza o sapo é maior, né? A gente consegue perceber. Mas quando vai fazer uma análise de peso, é claro que vocês aí, o peso não dá para ver aqui, né? Online, de maneira remota, mas esse professora, aqui... Oi? O sapo, ele tá, quando ele tem essa aparência de bolinha dentro, ele fica nitidamente leve, mesmo você olhando. Já o cachorrinho, ele fica pesado você olhando, porque dá para ver que você segura a mão com uma expressão. Perfeito. Brenda, isso que você conseguiu formular, Tirei 10? você já desenvolveu a ideia, né? Você já teve ao longo, você já conseguiu desenvolver. Nós já conseguimos ter essa percepção, até bem isso mesmo, pela maneira como segura, vem de qualquer jeito, e esse daqui eu tenho que segurar diferente. Exatamente Sim. isso. A criança, lá, vamos pensar na criança lá desde os 2 anos, né? Ela não, 1 ano, meses ainda, né? Ela não consegue ter essa capacidade ainda. Por isso que o autor coloca todo esse processo de desenvolvimento para que ela consiga, né, perceber isso. Esse cachorrinho é aqueles peso de porta, sabe? Tirei da porta, tem uma porta que daqui a pouco vai bater. Então ele é bem pesadinho. Ele é bem pesadinho mesmo, embora seja pequenininho, né? Ele seja desse formato aqui. Então, ó, por isso que é importante para a criança, no primeiro momento, ela não vai perceber isso, ela consegue perceber muito nitidamente a ideia de tamanhos, mas a ideia de pesos é muito a questão do toque, ela perceber qual ela precisa estar fazendo mais força. Um outro aqui que eu peguei, peraí, tá aqui. Achei. Galão de água, só que, ó, tá vazio, tá? Tá sem água. Olha o tamanho e olha esse vasinho. Gente, o vasinho tá sem flor porque ontem aconteceu entrou um ventão aqui em casa, derrubou, matou a planta, coitada, que tava ali. Enfim, tentei salvar, mas ela já tava meio assim e, enfim, tô triste por ela, mas o vasinho tá aqui ainda. Vou tentar plantar outra coisinha aqui. É um vasinho de cerâmica, é pesadinho, né? Olha a diferença de tamanho, né? Esse daqui é muito maior e esse daqui é menor, bem menor, né? E não é por conta disso que esse daqui vai ser mais pesado. Então, olha as análises, né? O autor coloca como conhecimentos físico-matemáticos que a criança tem que perceber ao fazer essas relações. E essas relações na educação infantil não precisam estar relacionadas à parte de entendimento realmente do que isso quer dizer na geometria. Né? Peraí, isso daqui depois, lá para frente, ela vai começar a aprender a calcular o volume, quantidade de água que tem aqui dentro, a massa. É tipo a mamadeira, né? Tipo a mamadeira. Não é uma das primeiras coisas que a criança vai estar segurando? Sim, tem a chupeta também. A chupeta, perfeito. A mamadeira, por mais que seja vazia, mas ela na mão da criança é pesada. A chupeta tem quase o mesmo peso. Isso. E mesmo assim, ainda a criança, tipo, sei lá, uns 3 meses, 4 meses que mama na mamadeira, não consegue segurar nem a chupeta, nem porque, assim, ambos são pesados para ela. Perfeito. E o movimento que a criança vai fazendo de conseguir segurar a mamadeira, né? Bem importante esse exemplo da Brenda, né? Primeiro ela não consegue ainda, cai, né? Mas para quem já viu irmãos, parentes ali com bebê, sabe o quanto é um progresso quando a criança vai começando a segurar, ela vai pondo a mãozinha, de repente ela já consegue perceber que ela consegue segurar, né? E olha, nesse processo da mamadeira, ela recebe a mamadeira cheia, vai diminuindo,
né? O peso dessa mamadeira. Então, olha o aprendizado Parece que vai ficando acontecendo ali. Mais vai acabando o mamar, vai ficando mais pesado para eles, né? Que eles vão derrubando e tal. Concorda que nesse que você está falando vai ficando mais pesado, mas eles percebem que tinham determinada quantidade, que segurava de uma maneira, daí de repente... Porque acho que daí na cabeça deles fica assim, tá pesado porque eles conseguem segurar com 2 mãos. No caso assim, né? Daí vai soltando, porque vai caindo o peso. Perfeito. O barulho, meu pai tá mexendo no carro. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Ao longo, né, o que vai acontecendo durante o processo e até a criança perceber que, opa, depois vai ter um determinado momento que ela já vai perceber, opa, tem uma quantidade menor ali. Eu vou segurar diferente. Ou ela vai realmente jogar, né, que também... O que tem a ver esse processo? A criança que joga tanto brinquedo, todas vão jogar. Que habilidade que está sendo desenvolvida nesse processo do jogar? Que daí os pais dizem, né, não pode, tudo claro. É óbvio que tem um processo educativo nisso, né? Não estou dizendo que não tem, tem que ter. Mas claro que ela está percebendo também quando ela joga até onde vai esse objeto, né? Se está perto, se está longe. Quando ela joga, dependendo do que ela vai estar jogando, se eu vou estar jogando esse sapinho aqui, ele não faz quase barulho. Agora, se eu for estar jogando esse cachorro aqui, opa, o barulho já foi bem diferente, porque ele tem um peso maior. Então, o jogar, nossa, e o sapinho foi bem longe, o cachorro está aqui perto. Claro, era mais levinho ali, né? E eu também fiz mais força para jogar o sapinho, tanto que eu quase atingi um outro negócio que tinha um outro vasinho, quase derrubei o outro vaso. Então, essa percepção que a criança também vai construindo, então, sim, existe um processo de aprendizagem, não quer dizer que a professora, que, né, os pais em casa não vão estar ensinando, que não é para jogar, mas quando ela está jogando, ela está percebendo movimento, ela está percebendo distância, né? É super importante isso com as crianças menores, esse processo, né? Claro que dentro na educação infantil, em sala mesmo, é um pouco mais complicado, né? Ficar na hora, imagine na hora que estão fazendo o lanchinho, todo mundo ficar jogando, não dá, né? Mas pode ver que as professoras conseguem organizar dentro, enquanto eles estão no ambiente de uma salinha ali, esse processo do brinquedo, né? Da criança poder jogar o brinquedo, ver o que está acontecendo, por conta dessas análises que são feitas dentro do processo de medida, dentro do processo de geometria, que está falando da questão de localização, de distância também, tá? Ô, professora, mas veja bem, ó. A criança, ela cresce vendo a mãe colocando a colher na boca e tirando a colher da boca. Automaticamente ela vai, tipo assim, que tem que jogar, né, alguma coisa fora. Então, é isso do processo de ficar jogando. Porque, tipo assim, a mãe taca a colher na boca e tira. Então, para elas ali, que elas não sabem o que é, elas vão jogar a coisa ela longe. Tá reproduzindo. Isso, exatamente. Tentando fazer o processo de imitação, que ela ainda não sabe exatamente o que é, né? Professora. Oi, quem está perguntando? Quero ver Nicole. Nicole? Isso, pode tirar uma dúvida rapidinho? Pode, claro. O processo de rodar os objetos também tem alguma coisa assim de aprendizagem, essas coisas? Tipo, a percepção de que o quadrado você não consegue girar, mas o redondo sim. Ótimo, ótimo argumento, Nicole. Eu tô com um monte de coisa aqui na mesa, deixa eu afastar aqui, vou derrubar alguns. Não, aqui. Super, Ni, bastante. Então, eu peguei aqui uma forma geométrica, né? E esse processo da criança, se eu tiver colocando isso daqui na mesa, eu não consigo girar, né? Mas eu peguei aqui, tcharam, o que mais se tem em casa agora? Papel higiênico, né? Negocinho do papel higiênico. Opa, olha o formato, isso daqui é um cilindro, né? E eu consigo, e a criança consegue estar girando, né? Olha como tem a ver isso daqui com a própria habilidade de geometria, quando os autores estão colocando a questão de... Tem uma propriedade também que o Piaget coloca de conservação, embora o objeto esteja em outro formato, quando eu estou girando ele assim, ele muda o formato dele, mas ele permanece, ele continua sendo um triângulo, e quando a gente está girando ele, quando eu percebo, opa, esse daqui, se eu jogar na mesa, ele vai rolar. Esse daqui não, fica paralisado, né? Olha o quanto tem do processo, do próprio processo de geometria, de entendimento, de localização nisso daqui, né? Como um processo
Me faltou a palavra agora. Quando está girando, é um processo de... Já vem a palavra ali, é uma palavra que está inclusive no material. Mas sim, total, tá? Tem tudo a ver, sim. E esse processo de construção, de perceber, porque não é simplesmente chegar para a criança e falar para ela que isso daqui tem o formato, isso aqui é um círculo, né? Essa superfície não é isso, né? O processo da educação infantil vai começar a fazer uma análise em cima disso, só que lá para frente, 4, 5 aninhos, o processo da educação infantil é exatamente o que a Nicole citou aqui, ó. Opa, o que que acontece com esse tipo de forma? Na hora que a gente joga na mesa, né? O que que é a diferença dessa forma com a forma do quadrado? E até de perceber que, opa, a forma do círculo, de qualquer maneira que eu deixe ela, concorda que ela continua sendo a mesma? Ela não mudou o formato? Sim. Sendo que o quadrado, se eu estiver girando ele, movimentando dessa maneira, ele deixou de ser quadrado? Sim. Ele parece um losango aqui, né? Dessa forma. Uhum. Mas ainda ele é um quadrado. Apenas a forma, né? Como a gente está enxergando, ele é perceber que, opa, esse objeto ainda é o mesmo. Aqui, essa bolinha menorzinha, né? Ó, aqui estou girando, ela continua sendo a mesma bolinha, mas se eu virar assim, a carinha dela tá ao contrário, né? Tá. A carinha dela, opa, tá uma carinha ao contrário, diferente dessa carinha aqui, que é uma carinha sorridente. Então, por mais que o objeto seja o mesmo, esse daqui, como tem um desenho, vai estar mudando o formato da carinha que tá ali. Ela ficou ao contrário. Opa, né? Olha o processo aqui, ó, que tá falando o quê? Em cima, embaixo, né? Olha a mudança que está acontecendo aqui no objeto. Quando está falando de em cima e embaixo, né? Que tem a ver também com os conhecimentos, com os conceitos físico-matemáticos, aparece lá no material, da parte de geometria também, né? Tem um outro aqui, ó, se for comparar, gente, tem a ver com os vídeos lá, tá? Então, nos vídeos eu fiquei quietinha para fazer toda essa análise. Então você fez a comparação do peso. Do livro não era o peso inicialmente. A primeira parte lá do vídeo que aparece livro pequenininho, livro maior, era o tamanho, né? Uhum. Depois que eu seguro os dois, tem a ver com o peso, né? Uhum. Aqui eu posso fazer, os dois estão vazios, tá? Aqui tem a ver com tamanho, a gente consegue perceber a diferença, né? Ambos são para colocar água, né? Mas tem 3 tamanhos diferentes. Agora aqui, ó, se eu for analisar esse daqui, ele está dizendo que ele tem 200, tá? 200 ml. E esse copo aqui é um copo de negócio de círculo, mas era um espetáculo de cerveja. Então, por Deus do céu, né? O foco aqui, fui procurar o copo, eu falei, meu Deus, a pessoa vai mostrar um copo de medida de cerveja, né? Era um espetáculo de cerveja, mas tinha a ver com circo, criança, então tudo certo. E a criança não vai se tocar que é de cerveja, ela vai ver um negócio de circo aqui, então tudo bem. Mas olha os números ali que aparecem no copo, ok? Então, ali é o medidor, né? A criança precisa saber usar isso aqui? Não. Mas, ó, olha o tamanho desses dois aqui. Não é o mesmo tamanho? Quase o mesmo tamanho, pelo menos a de coque é um pouquinho maior, concorda? Um pouquinho maior, né? E daí, a criança pequena, né? Pequena, 2 aninhos, qual que vai ter mais? Será que ela consegue ter essa percepção? Eu acho que para criança o que vai ter mais peso é o copo, né? Pelo fato dele ser aberto e entrar dentro. E a garrafinha é fechada. Se não tiver líquido, não é pesada. Por Deus, se a criança de 2 anos pensar tudo isso, Brenda, ela vai para estudo. Né? Ela vai olhar e vai falar assim, sim, olha lá, esse está fechado, então tem mais ar dentro dele. Esse está aberto, então... Brenda, me poupe. A Brenda já formulou tudo isso porque é uma adulta que já desenvolveu todas as habilidades dela. Mas é que para criança não vai ter. E a criança... Mas do mesmo jeito vai ter o copo vai ser mais pesado para criança do que a garrafinha. Ah, ok. Perfeito. Ela vai perceber daí pelo processo de peso, né? Uhum. E daí aqui, ó, pelo processo de peso, ela não vai então comparar só
E é isso, gente, isso daí é tudo um processo muito ao longo da educação infantil, né? No primeiro momento, a gente não vai querer que uma criança de 2 anos perceba que esse daqui tem mais, é mais pesado que esse aqui, né? É a mesma coisa para ela, entregar isso daqui, e não é nem a gente que conta, né? É ela que começa a perceber depois, opa, peraí, estou percebendo que esse daqui está mais pesado que o conteúdo que está aqui. Depois, num outro processo, lá para o final da educação infantil, primeiro ano, muito utilizada, mas principalmente mais no final da educação infantil, é manipular que, opa, é 200 esse daqui. Esse meu copo aqui, o 200, seria, ó, pouquinho mais que a metade do copo, ok? Pouquinho mais. Então, olha a comparação. Se for analisar a quantidade que tem aqui, e se eu despejar essa quantidade aqui, ele vai estar ficando no copo, ó, praticamente na metade, um pouquinho mais que a metade do copo, né? Olha a diferença que tem aqui na hora de comparar, de conseguir colocar isso aqui, até a criança perceber que eu possivelmente consigo colocar. Tinha um resto de água, pera só um pouquinho, molhei o computador. A criança perceber que nesse copo eu consigo colocar 2 vezes o conteúdo que tem nessa garrafinha. Percebem? Olha o processo mental que está nisso, né? O fantástico, o maior respeito que a gente tem que ter pela educação infantil é esse processo. Olha o quanto tem vários processos mentais envolvidos nisso, para depois, quando chegar lá, não é nem no ensino fundamental 1, isso daí vai ser lá depois no ensino fundamental 2, quando começar a questão de fórmulas mesmo, para se chegar a esse resultado, né, para falar, opa, peraí, para medir o volume, né, a capacidade, a quantidade que tem aqui dentro desse copo, que é equivalente a 2 vezes o que está aqui, vai ser construída uma fórmula a partir disso, né? Mas olha o quanto foi importante a criança, desde a educação infantil, conseguir fazer experimentos, essas manipulações, para depois chegar numa questão totalmente abstrata daí, né? Porque daí o totalmente abstrato não é totalmente abstrato, né? Quer dizer que ela foi desenvolvendo ao longo, né, essa atividade, ok? Para essas práticas. A educação infantil super importante para isso. Olha um outro exemplo aqui que eu tive que pegar. Peraí. Não peguei. Mais um de peso, é uma chave de carro, e tcharam! Achei! Peguei minha pantufa, aqui, minha pantufa de joaninha. Olha só, falei, né, gente, eu precisava, né, desse momento, e tá friozinho, aproveitei o momento. Mesma coisa, né? Olha o tamanho da chave, ela é bem menor, e olha o baita tamanho da pantufa, né? Olha a diferença aqui da pantufa e da chave, e também, né, vou citar o exemplo que a Brenda colocou, né? Até no formato de segurar, a gente já sabe que a pantufa é bem mais levinha, né? Também fazendo essas análises. Dá uma olhada aqui nessa... Deixa eu pôr minha pantufa de novo. Dessa parede aqui. Dá para enxergar essa parede aqui, né? No vídeo. Tá dando para ver? Dá, sim. Quando a gente está falando da questão de medida, né? Medida e também a ideia de geometria. Eu já estou linkando um pouco de tudo, tá? Já estou comentando, inclusive, questões aqui relacionadas ao próximo slide aqui. Deixa eu só passar o próximo, porque não está passando. Agora passou. Tá? Então, eu já estou fazendo uma mescla de tudo ali. Quando eu coloquei para vocês a ideia de perguntas, é só para que na hora que vocês estivessem lendo o material, também fossem destacando. Eu não sei como vocês costumam fazer, mas mesmo quem está fazendo no computador, né? Copia alguns itens, deixa no Word separado, para um processo de aprendizagem, né? Eu preciso fazer isso aqui. Eu vou pintando, tá? Eu vou marcando, vou deixando em destaque, ou que você está lendo, você vai colocando. É mais importante, às vezes, a gente conseguir fazer perguntas sobre o que está lendo e conseguir perceber esses questionamentos do que necessariamente só a leitura, só juntando palavrinhas, tá? Então, por isso que eu coloquei muito de itens ali que são importantes, que a gente vai estar retomando durante toda a disciplina. Então, ó, a questão de distância, que fala muito no próprio processo de medição, quando vai estar falando não só de medida, mas também de geometria, se está distante, se está perto, para analisar essa questão aqui, né?
o quanto está distante essa parte dessa parte. Qual que é a distância? E quando a gente vai usar um processo de medida, a criança, normalmente, a gente usa lá na educação infantil com a mão, né? A criança vai medindo com a sua própria mãozinha. Eu vou usar a unidade de medida aqui, o rolinho de papel higiênico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8, com esse rolinho aqui. Eu fui fazer uma análise, uma medida do espaço compreendido ali entre aquelas duas partes. Agora, se eu mudo, meu objeto de medida agora é esse daqui também, é um rolinho, só que é de papel toalha. 1, 2, 3, opa! 3 e um pouquinho, não chega nem a ser 4. Esse daqui deu quase 8. Esse aqui deu quase 4, né? Se a gente for comparar o tamanho, opa! Olha o que a criança pode perceber aqui, né? É praticamente o dobro o tamanho, né? Um pouquinho maior do que o dobro da impressão ali. Ok? Olha o nível, esse já é um nível, claro, não é para o pequenininho, né, de 2 anos, esse aqui já vai ser para uma criança de 4 anos, para fazer esse tipo de análise. E é um processo importante que, assim, vai demorar para chegar a ideia, e mesmo no ensino fundamental 1, para chegar ao processo de medida mesmo, com fita métrica, com régua, lá a partir do 2º, 3º ano. Não tem uma preocupação de pegar a unidade correspondente para fazer a medição. Mas daí a prof de educação infantil já está lá no último, no pré-2 ou no infantil 5, dependendo como a escola chama, já é anterior ao 1º ano, né? Já é o último, a turma responde super bem, a prof fez atividade com mãozinha, mãozinha das crianças tem tamanho diferente também, elas percebem isso, opa, com a minha mãozinha deu 5, com a mãozinha do João só deu 4 mãozinhas dele à distância. A criança já vai percebendo isso, vai construindo, e daí a prof de educação infantil percebe assim, nossa, eles estão indo, eles estão compreendendo. E daí pega uma fita métrica e mostra e fala para a criança, e agora, como é que a gente vai medir? Legal isso? Colocar na educação infantil a ideia de uma fita métrica? Peraí. A gente depois vai ter dificuldade, né, para ter o presencial, tá vendo? Assim, online a gente improvisa, pega tudo em casa, lembra de tão as coisas, né? Tá aqui. Daí eu vejo que a criança, que a minha turminha tem todo um processo de aprendizado e largo, não vou largar isso daqui na mão dele, porque eles vão, né? Mais uma fita tal de costura, que não tem esse negócio aqui. Posso? Uma educação infantil? Não posso? O que vocês acham? Eu acho válido, desde que a turma esteja acompanhando, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, sempre vai ser conhecimento a mais. Mesmo que eles não entendam o real propósito dessa fita, do que ela... os numerozinhos, né? Onde que marca cada centímetro, mas mesmo assim eles vão começar a conhecer mais essa parte do mundo também. Exatamente. Eu até tentei induzir para vocês responderem ao contrário. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Pera, a unidade de medida... Não adianta, professora, não adianta, a gente é muito inteligente. Hã? A gente é muito inteligente. É bem isso mesmo, né? Porque a unidade de medida vai aparecer mesmo, né? Para trabalhar a unidade de medida no 4º ano, né? E daí? E é só porque no 4º ano que vai entender que o significado, 4º, 5º ano, né? Que o significado aqui desse número 10 é 10 centímetros, é só no 4º ano? Não, né? É exatamente como a Camille colocou, a gente dá isso na mão das crianças da educação infantil já. E elas já vão se apropriando sem ter a preocupação de entender o que é aquele 10. Né? E assim, sem ter a preocupação, não quer dizer que a gente não pode falar, olha aqui, né? Esse tamanho aqui foi de 10 centímetros. A régua, olha a régua tem 15 centímetros. A gente já começa a usar essas expressões, mas sem a criança ter a preocupação. Tanto que já no 1º, no 2º ano, a gente faz muito com a criança a leitura aqui, né, dos símbolos, dos símbolos não, desculpe, da quantidade que aparece nos produtos.
né? E ela tem que perceber que 510 mililitros é a mesma coisa que, desculpe, 510 mililitros e depois vai ter 1 litro, que vai ser a mesma coisa que 1000 mililitros? Não, ela não precisa perceber isso, ela não faz essa comparação de uma unidade de medida com a outra. Não é esse o real propósito. Teve mais um exemplo que eu coloquei lá no vídeo, que eu ficava fazendo assim para vocês, né, para ver se conseguia. Era um que eu peguei as frutas, tinha caqui, maçã, limão, macarrão, tinha bolacha, tinha lápis, tinha formas geométricas, coloquei tudo junto. Professora, e uma pergunta. Aquela bolachinha pequenininha que você estava mostrando, com o peso do macarrão, mas você usou macarrão em parafuso, né? Nem lembro qual que era. Era do pacote... Não, eu ia falar pra ti qual o macarrão, aquele do compridinho, que era tipo assim, se for colocar na balança não tem muita diferença, porque o pacote ele é fechado, tem ar, tem tudo dentro. Não, o macarrão ali era bem mais pesado que a bolachinha. Era, né? Era o pacote mais grande. Era um pacote maior e assim, era bem mais pesadinho ali. E daí, assim, quando tinha as frutas junto com comida, com lápis, com formas, o que eu quis dizer naquela atividade? Fazer uma comparação. A Maria, que é leve, e o meu penal. Quem você acha que é mais pesado? Acho que é a Maria. O penal é mais pesado? A Maria não tem 1 quilo. Sério? E o penal tá mais pesado? Bem mais pesado. A gente tem mania de conseguir colocar a pia da cozinha dentro do penal, né? O penal é assim também. Se jogar o penal, você mata a pessoa, né? Entendo bem. Ela se mijou em mim ainda. Eu entendo bem o que é isso. Ah, Maria, bonitinha. Então, nessa atividade que eu coloquei para vocês, que aparece ali vários objetos diferentes, né? Desde a questão de formas, comida, lápis, figuras, tem a ver com os 7 processos mentais que vai estar aparecendo no processo de inclusão, de classificação, que é o quê? A criança está de posse de tudo aquilo ali, e isso dá para fazer com brinquedos para ela, né? Ela está de posse de todas aquelas atividades, de todos aqueles itens, e ela vai dividir aquilo ali, classificar. Opa, eu vou separar aqui o conjunto das frutas, de comidas, de lápis e de formas geométricas. Tem a ver com o processo mental de classificação. A criança conseguir perceber que eles são semelhantes, eles estão relacionados ao determinado conjunto. Muito aplicado isso, principalmente nas séries... Vai ser sempre, né? Mas nas séries iniciais, isso da criança conseguir perceber os semelhantes. Ela tem vários brinquedos na sala e tem o Lego, né? E tem blocos lógicos. Ela conseguir perceber, opa, essa de Lego, todas essas peças aqui estão relacionadas a um brinquedo diferente. Até quando ela for organizar, ela começa desde um processo pequenininha, ajudar a organizar o quarto dela, ela já sabe onde guardar cada coisa. Opa, né? Claro que das primeiras vezes vai sair tudo errado e grande parte da vida vai sair tudo errado. Mas né, perceber que, opa, peraí, esse meu brinquedo eu não vou colocar junto na parte que tem minhas camisetas, eu vou ter uma parte específica para brinquedo. Olhe como essa atividade tem a ver com o próprio processo de matemática, de senso matemático, de noção matemático e de construção desse processo matemático. Né? Que a gente pensa, é só número, é só quantidade. Até agora a gente pouco falou de número. O processo de número na educação infantil vai aparecer muito num processo simples de contagem. Né? Sem querer, opa, 1, 2, eu vou estar contando a quantidade de objetos, e isso a gente vai estar falando oralmente muito para as crianças, né? Eu tenho uma fila de crianças e vamos estar contando. É isso que mais vai estar aparecendo ao longo para as crianças, né? É essa atividade do processo de número que aparece. Por isso que o autor coloca, que a gente discutiu no outro lá, como sendo de número um dos mais difíceis, porque é exatamente compreender o que é o significado do número e não simplesmente formar o número 1, o número 2 como simplesmente um símbolo digital, né? Eu vou abrir aqui para vocês, só um pouquinho,
um item que eu vou colocar agora, eu não coloquei antes, porque senão eu sei que daí todo mundo só ia prestar atenção nisso, não presta atenção em mais nada. Deixa eu só pegar aqui, esse aqui. Uma ideia de atividade, proposta de atividade. Essa proposta de atividade, vocês estão visualizando? Tá aparecendo? Tá? É uma atividade também em equipe, também de valor 1. Lembrando, a gente já fez o do Fórum 1. Esse que vocês vão entregar até quarta, que tem valor 1, mais essa de valor 1, tá? Depois tem mais uma ainda de valor 1. Entrega até dia 16/4, é numa quinta-feira, via AVA. Qual que é a ideia? Vai ter a leitura do e-book, tá? De alguns tópicos por equipe. Cada equipe vai estar escolhendo a parte que gostaria de ler. Até para não ficar cansativo, a ideia é assim, ao invés de todo mundo ler tudo, cada um vai estar lendo uma parte e vai estar construindo o trabalho em cima daquela parte que leu. Vai dar umas 4, 5 páginas por equipe. Então, cada equipe vai escolher um tópico. 4, 5 páginas, meu Deus do céu. Pode ser a mesma equipe do... Porque daí fica mais fácil, né? Como vocês acharem melhor, tá? Montar uma apresentação... porque o último que vocês leram tinham 10 páginas. Então, a gente diminui o tamanho de páginas e vocês também conseguem, nessa hora de diminuição do tamanho de páginas, vocês também já conseguem colocar mais concentração em cima daquilo que estão lendo, né? A gente diminui a ideia, vai mais para a qualidade e depois a gente vai compartilhar esses conhecimentos. A ideia é montar uma apresentação usando essa explicação do e-book, também deve usar outras fontes de pesquisa. Também, o que você estiver lendo, linkar com uma determinada atividade, tá? Brincadeira, atividade, o que vocês já estão fazendo. Podem ser usados links do YouTube, músicas, né? Tem muita coisa de música bem bacana para a educação infantil. E vocês vão criar 2 perguntas, uma objetiva e outra discursiva sobre o tópico que vocês leram. Que também tem a ver com a brincadeira, com a atividade que vocês estão montando. Vocês vão ler algumas páginas, fazer uma explicação sobre esse conteúdo que vocês leram, relacionar a uma brincadeira, ok? E criar uma pergunta objetiva e outra discursiva sobre esse assunto. É claro que, usando direitos autorais, eu estou pensando que nas perguntas mais interessantes que podem aparecer, e por isso que eu falei, vou usar direitos autorais, eu vou usar a pergunta de vocês na atividade avaliativa, em prova, que a gente não sabe ainda como vai ser realizado, temos que esperar as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Qual tópico você disse que é para fazer? Já vai aparecer. Então, o foco dessa atividade... Você vai mandar um e-book novo? Não, é o mesmo e-book que a gente está usando. O foco da atividade é o conteúdo, tá? Então, também a ideia da brincadeira, que fica mais fácil de relacionar, mas é o conteúdo que vocês vão estar lendo. A apresentação de vocês, e daí vocês que vão apresentar. Vai ser na aula do dia 17. Então, fora a próxima sexta, que é feriado, todos em casa no feriado, aproveitando, vai ser na outra sexta do dia 17, né? Não sabemos ainda se vamos estar em casa ou não, mas independente se estiver em casa ou presencial, vai ser a mesma estratégia. Das 8 às 11, 180 minutos mais ou menos, e o máximo 8 minutos por equipe para apresentar. Tá? Que vocês vão ter o tempo aqui dentro do Zoom, da nossa plataforma, provavelmente vai ser no Collaborate, até por conta do tempo, que daí não preciso ficar criando, né, outros distintos. Gente, são ali, ó, tem 13 tópicos que você pode estar escolhendo. Tá, agora eu entendi, é isso que eu ia te perguntar. Então, ó, todos os tópicos eu coloquei quais são as páginas, aonde está no e-book, tá? São todos esses itens, olha só, gente, conceito de medida, geometria, número, o que vocês acabaram de ler nessas 3 partes do e-book vai estar bem esmiuçado agora cada um deles. Essa primeira parte foi um geral e agora a gente vai detalhar cada um dos itens. Por isso a ideia é de vocês escolherem. Como a gente vai fazer essa escolha? Via WhatsApp. Me manda o WhatsApp de qual tema você quer e por ordem de chegada no WhatsApp me mandando, você ficou com esse tema. E depois eu passo a listagem para vocês de qual equipe ficou com cada um desses itens. Vou postar agora no AVA para vocês esse daqui.